Boa noite a todos vocês. Estão felizes? Amém. Hoje é um dia muito especial, né? Hoje é a ressurreição, domingo de Páscoa, e é um momento de felicidade para nós, né? Nós, como cristãos, a gente tem que ficar feliz hoje, porque é um momento mais forte, mais intenso. O que aconteceu há 2000 anos atrás mudou o rumo da história. Isso não é um amém, uma glória a Deus? Meu Deus, vocês estão mortos? Gente, a ressurreição, Jesus Cristo ressuscitar mudou a história do mundo. Tá pegando. Tá indo, né, Miguel? Tá indo. Gente, mas então hoje, domingo, e nada mais do que falar sobre Cristo, né? A ressurreição, aquele que morreu, venceu a morte, ressuscitou e hoje está vivo. Isso é tremendo, amado. Eu fico emocionado quando eu penso isso. Talvez você está aqui hoje, né? Porque não conseguiu viajar. Perguntei para uma mulher, disse assim, mas tu está por aí, não quis viajar também? Não tinha dinheiro, pastor. Não tinha ido. Mas talvez você está com a cabeça cheia, né? Fim de semana, na sexta-feira você comprou um peixe para comer com a família, ou comeu na casa de alguém, né? Que tinha um peixe, eu não sei. Você serviu a tua família esse fim de semana, certo? Deu o melhor que tu tem. Mas hoje é a noite de fazer uma reflexão. O que essa morte e essa ressurreição traz para a tua vida? O que a morte de Cristo e a ressurreição traz de diferente para nós? O que muda em nós? Qual o efeito que a cruz tem sobre nós? E é disso que eu quero falar um pouco hoje à noite. Todo ano, né? Eu observo a nova geração e me chama a atenção cada vez mais na Páscoa. Já faz um tempo, eu tenho conversado com a Dani algumas vezes e eu percebo que a influência do comércio, a influência daquela coisa de vender, está influenciando uma nova geração. E cada vez mais, para a nova geração, o sentido da Páscoa está se perdendo. Antigamente, eu não sei se o pessoal que é mais antigo, eu ainda me lembro quando era criança, meu Deus, a Páscoa não podia fazer nada, né? Quem veio de família católica sabe o que eu estou falando. Tinha aquelas coisas da quaresma, né? Tudo aquelas coisas. Nós não seguimos isso, mas nós tínhamos na sociedade um peso. A Páscoa era um peso. E eu vejo que isso está se relativizando. Você concorda comigo? Está se perdendo o sentido real da Páscoa. E se a gente não cuidar, nós que dizemos que somos dele, que ele morreu por nós, nós vamos relativizando. Assim como a sociedade, assim como o comércio vai relativizando. Eu até vi uma publicação de uma mulher, ela colocou, toda Páscoa eu engordo 5 quilos. Porque é o momento de encher a barriga, né? É o momento de comer, de doce. E eu fiquei pensando nisso, e eu pensei, meu Deus do céu, o que será daqui a 10 anos? O que essa relativização da Páscoa, do poder da cruz, vai se perder ao longo dos anos? Mas eu creio que aqui há um povo que não vai perder aquilo que a ressurreição significa. Eu creio que você vai levar o peso que existe na ressurreição. E o Novo Testamento, amados, se você pegar a sua Bíblia, o Novo Testamento, ele é todo fundamentado, sabe no quê?
O Novo Testamento fala de Cristo, da sua morte, do poder da ressurreição. E o Novo Testamento não inventa nada de diferente. Ele está totalmente fundamentado sobre essa pedra, sobre esse alicerce, sobre essa verdade. Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Amado, isso é tremendo. Quando a gente pega e a gente começa a ver o beabá da nossa vida cristã, é a morte e a ressurreição. E eu te faço uma pergunta bem intensa, bem profunda, hoje à noite. O que significa a ressurreição para você? Que diferença faz na tua vida saber que Jesus ressuscitou? Qual seria a tua resposta para mim? Eu comemoro porque é a verdade. Sim, é a verdade, claro. Porque eu creio que Jesus ressuscitou. Sim. Mas o que diferença faz no teu dia a dia? Se é Jesus, atende aí para nós falar com ele. Mas qual a diferença da ressurreição na tua vida? E eu comecei a pensar nisso e eu te faço essa pergunta. Esse acontecimento, amados, mudou a história do mundo. Isso tem um significado muito intenso. Tem um grande significado a morte e a ressurreição. É algo muito profundo, muito intenso. A Bíblia diz que até os anjos queriam entender, queriam compreender a profundidade disso. Isso foi revelado para nós. Uau! A Bíblia diz que os anjos, em Hebreus fala que os anjos, eles também querem entender a profundidade disso, mas Deus revelou aos seus filhos. Que tremendo isso, amado. Uau! E no Velho Testamento, se a gente pegar a nossa Bíblia e você começar a ler o Velho Testamento, de uma forma só para ter conhecimento ou para informação, amado, você não vai entender nada. Porque o Velho Testamento, sabe o que ele faz? O Velho Testamento tem que olhar com a ótica de Cristo, apontar para Cristo. E o Velho Testamento todo, se tu pegar todas as histórias, os profetas, a lei, tudo aponta para quê? Para Jesus. E se você não lê com essa compreensão o Velho Testamento, você não vai compreender nada. Vai ser a mero informações, conhecimento, mais e mais leis e profetas, promessas, mas quando você pega o Velho Testamento e você começa a ler e começa a olhar sobre a ótica de Cristo, que aponta para Cristo, amado, você vai ver que tudo acaba em Jesus. Tudo. Então, por que é muito importante esse momento, essa Páscoa que nós comemoramos? Isso já começou há muitos anos atrás, quando Deus tirou o povo do Egito. A passagem, a saída do povo do Egito, Deus falou que ia ser comemorado perpetuamente a Páscoa. Páscoa significa a passagem. Então o Velho Testamento todo aponta para Cristo. E eu quero hoje falar de um homem que, para mim, é o maior profeta da Bíblia que mais falou sobre Jesus, que mais apontou sobre Jesus. Isaías. Isaías era um profeta no Velho Testamento que veio durante um tempo onde o povo estava mais corrupto, mais afastado de Cristo, onde os reis naquela época faziam até oferendas para os deuses, o povo de Deus. Tu imagina um profeta vindo nessa geração corrupta, uma geração que era o povo escolhido de Deus, mas estava tão perdido, tão afastado, e a Bíblia diz que
Deus chama Isaías no meio daquele povo, e pega Isaías e começa a fazer ele olhar Cristo. E há 700 anos de Cristo, Isaías revela Jesus para aquela geração. 700 anos antes, está em Isaías 53, versículo 2 ao 7, se quiser botar para mim. Eu acho que todos até têm que decorar isso, né? Olha o que diz Isaías. E eu imagino Isaías olhando para mim, o que Isaías escreve de Jesus, do Messias. Para mim, Isaías estava vendo a cena de Jesus indo para a cruz. Para mim, eu não tenho como não entender isso, que ele viu tantos detalhes. Há 700 anos antes, Isaías viu tantos detalhes do que seria a morte de Jesus, que eu não posso entender como esse homem não foi transportado para o futuro. Para mim, esse homem, Deus deu a condição para ele ir para o futuro, ver Jesus. E olha o que ele fala há 700 anos sobre Jesus. Ele cresceu diante dele como um broto tenro, como uma raiz saída de uma terra seca. Jesus não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Ele foi desprezado, rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentando no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não tínhamos estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, sobre si levou nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigados por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. E todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E ele foi oprimido, afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, como uma ovelha que diante dos toscadores fica calada. Ele não abriu a sua boca. Amado, se você entender, Isaías, há 700 anos antes, falou de Jesus, o que foi a morte de Cristo, o que esse homem significou, o que esse homem carregou indo para a cruz. Você imagina o peso, o que Jesus não suportou por causa de mim e por causa de você. É muito profundo, amado. Jesus é uma revelação, amado, muito profunda. Jesus não é apenas supérfluo, algo... Como é aquele chaveirinho, né? Amuletinho? Jesus não é amuletinho de sorte. Que você bota no carro, né? O crucifixo. Não. Jesus é muito mais que isso. Jesus é a imagem do Deus vivo. Jesus é o nosso centro, amado. É a nossa verdade. Jesus é o nosso poder, é a nossa autoridade. Jesus carregou sobre si todo o nosso pecado. Isaías, 700 anos antes, viu isso, entendeu isso. E tu imagina esse homem não quisesse estar naquele dia. E Jesus veio assim, como Isaías falou, como Isaías profetizou, Jesus veio assim. Jesus veio num tempo de sequidão. Jesus veio durante um silêncio de Deus de 400 anos. O povo não ouvia mais nenhum profeta.
O povo não via mais nada sobre Deus há 400 anos. É esse tempo de vácuo que nós falamos do Velho Testamento para o Novo. A Bíblia diz que não havia nada. Não havia um silêncio mortal de Deus. E daqui a pouco vem quem? Vem João Batista, começa a anunciar: ó, o Cordeiro está vindo, o Rei dos Reis, o Messias está chegando. E daqui a pouco vem Jesus, se apresentou para João. O que João fala? Ó, eis o Cordeiro, ele que tira o pecado do mundo. Jesus assumiu tudo, a nossa humanidade, nossa doença, a nossa fraqueza, a nossa corrupção. E a sua morte trouxe salvação, a nossa reconciliação com Deus. E Jesus veio exatamente como Isaías profetizou. E eu fico impressionado que quem matou Jesus foi os grandes mestres da lei, né? Os fariseus, os escribas, os sacerdotes daquela época, homens que liam a lei, que entendiam o Velho Testamento, que eram peritos em Velho Testamento, que sabiam tudo. E eu imagino eles falando de Isaías 53 e Jesus passando na frente deles. E eles não se deram conta que o Messias, que Jesus já tinha vindo. Eles entendiam tanto da palavra, entendiam tanto, sabiam tanto, mas não tinham a revelação de quem era Jesus. Amado, o Espírito Santo, ele quer revelar quem é Jesus na tua vida. O Espírito Santo, ele quer revelar o que Cristo significa na minha e na tua vida. A profundidade que esse homem Jesus, que esse ser, que esse Deus, que deixou a sua glória, a sua majestade, vocês não têm ideia do que significa isso, amados. Ele deixou tudo isso. Nós precisamos conhecer quem é Jesus de verdade. Amado, qual é a profundidade que você conhece de Jesus? Você apenas quer se livrar dos teus problemas? Você quer apenas um amuleto? Você quer conhecer a pessoa de Jesus Cristo? A profundidade que esse homem é, o poder que esse homem tem, a revelação que esse homem traz. Cristo é a nossa revelação. Cristo é a sua revelação, amado. E Jesus, ele veio com um propósito. Se você é para abrir Marcos 10, Efésios 2, 17 ao 22. Jesus morreu, amado, e ressuscitou, para eu e você ter acesso à presença, ter acesso ao coração do Pai, ter acesso ao Pai. Em Efésios 2, do 17 ao 22, diz assim: Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe, e a paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai, por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas são concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, do qual todo edifício é ajustado, obrigado, irmão, e cresce para tornar-se um santuário santo do Senhor, e nele vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus por meio do seu Espírito. Aleluia, amado. É tremendo, amado, quando você começa a ver a profundidade do que Cristo fez na cruz. A primeira coisa que eu penso como o poder da cruz
é ter a presença do Pai. Você carrega a presença do Pai, amado, a revelação do Pai. E sabe que muitos, havia uma distância no Velho Testamento, quando Adão caiu, se criou uma distância entre Deus e o homem. E a Bíblia diz que no Velho Testamento, tudo, Deus tentou fazer um jeito para que se aproximasse novamente. Mas nada deu certo. O homem não conseguiu. O homem caiu, o homem falhou. Então Deus só teve uma alternativa, mandar o seu Filho. E agora Jesus paga o preço na cruz por nossos pecados. E essa distância de Deus e nós não existe mais. A Bíblia diz que o véu que separava de Deus e nós no tabernáculo, não vou entrar nessa história toda, mas a Bíblia diz que quando Jesus morreu, aquele véu se rasgou. Amado, não há mais distância entre você e o Pai. Você que acredita em Jesus, você que entrega a sua vida a Jesus, não há mais distância entre você e o Pai. E sabe que muitos pensam assim, né? Que Deus tem coisas mais importantes para ser cuidado do que cuidar de mim, né? Você vai me trazer uma aguinha aí. Obrigado, meu irmão. Nossa, eu não estou com tanta sede assim. Não sou camelo. Mas havia uma separação, mas Jesus quebrou a separação, amado. Não existe mais separação. Imagina, as pessoas sempre, nós achamos que Deus é aquele Deus carrancudo, né? Mal-humorado. Você não imagina assim Deus às vezes? Deus tem tanta coisa para cuidar, tem que cuidar do universo e vai se importar comigo. Será que eu faço diferença para Ele? Você não se perguntou isso já às vezes? Parece que quando você quer chegar diante de Deus, parece que Deus já está com o saco cheio de te ouvir. Mas isso são mentiras, amado. Deus não é um Deus carrancudo com você. Deus não é um Deus distante de você. Deus não está com o saco cheio de você. Um pai que dá o seu filho para que você chegue perto dele, tu acha que ele está carrancudo com você? Um pai que dá o seu filho, tu acha que ele não tem prazer em você? Amado, um Deus, um pai que dá o seu filho, ele não ama você? Pense no pior pecado que você pode fazer. Tu acha que isso é muito para Deus te perdoar? Tu acha que o valor de um filho não é mais pesado do que um pecado que pode ser inimaginável? Você matou, você adulterou, você fez de tudo que você foi o diabo na terra. Tu acha que isso tem mais valor que Jesus? Uau! Você está pegando o que eu estou falando? Amém? Ele te deseja, amado. Por quê? Porque foi Ele que quebrou a distância. Não foi nós que fomos até Ele, mas Ele veio até nós. Uau! E sobre essa premissa, sobre esse fundamento que os apóstolos anunciavam Jesus, as boas novas que a gente fala na Bíblia, o reino é isso, amado. É a distância, é Deus chegando até nós, é o verbo se fez carne e habitou entre nós. É isso que a Bíblia fala, é isso que os apóstolos anunciavam, é isso que pessoas morreram no Coliseu, comido por leões, anunciavam. Deus está perto, Deus está com a gente, Deus mora aqui, ó. Uau! A gente às vezes esquece, a gente está tão preocupado com as nossas picuinhas, tão preocupado com nossos probleminhas, que a gente esquece o que Ele fez por nós, amado. Nossos probleminhas para Ele são, isso aqui até é muito para Ele. Porque o maior problema, o grande problema da humanidade,
era não estar com Deus. Esse era o problema que precisava ser resolvido. Amado, quando você está com Deus, quando você está em Cristo, amado, não há problema que você não possa passar, porque Ele está contigo. O maior problema é quando você não está nele, porque Ele fez de tudo para estar contigo. Outra coisa que Jesus Cristo fez na cruz por mim e por você: acesso ao perdão e também justificação. Efésios 1, versículo 7. Nele temos a redenção por meio do seu sangue. O perdão do quê? Dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Amado, Jesus precisou morrer, por quê? Porque Deus precisava perdoar nossos pecados, amado. Ele morreu para haver perdão. Mas a Bíblia também diz em Romanos 3, versículo 23 ao 26, se você pode abrir a Bíblia, Mateus 3, versículo 23 ao 26, diz assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus ofereceu como sacrifício para apropriação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça em sua tolerância. Havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Amém. Olha só, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daqueles que creem, daqueles que têm fé em Jesus Cristo. Amado, a morte dele, o perdão dos pecados é uma vez só, a morte foi uma vez só, ele já venceu. E nós hoje, nós ainda mantemos o nosso DNA de homem pecador, nós mantemos isso, mas a Bíblia diz que ele nos justificou. Por isso que eu digo, você precisa crer em Jesus, você precisa estar em Jesus, porque Ele te justifica, amado. Então a ressurreição dele trouxe a sua justificação, a minha justificação. Outra coisa que para mim é tremendo, quando Jesus Cristo morreu e ressuscitou, em Tito 2,14, nós vamos ler bastante a Bíblia, porque eu quero mostrar para vocês que o Novo Testamento é baseado nessas verdades. Tito 2,14, se você pode botar. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Jesus Cristo fundou na cruz a igreja. Ele fez um povo para si. Amado, você está aqui hoje à noite, você está me ouvindo aqui, você faz parte disso aqui, por quê? Porque Ele conquistou isso aqui na cruz. Você é a conquista dEle. Você é a igreja, amado, eu sou a igreja. E o que diz? Jesus mesmo fala que as portas da igreja não prevalecerão contra o inferno? Não, né? Ou seja, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Uau! Há uma autoridade sobre mim, sobre a igreja, amado, e você faz parte, aqueles que entregam a sua vida a Cristo, que estão em Cristo, você faz parte da igreja, e você tem autoridade, você foi dado autoridade à igreja. Você não é qualquer um, não. Você não é um trapinho, não. Você pode ser baixinho, feio, gordinho, alto, magro, descabelado, sem dente, não sei. Para Deus não importa, amado, você é especial, você é a igreja, e Ele morreu por você. Ele fundou a igreja, Ele fundou sobre a promessa, sobre a grande verdade, que a morte na cruz, ela nos trouxe, Ele fundou, Ele pagou o preço para que a igreja formasse, existisse, e hoje eu e você estamos aqui, e não é só nós aqui na comunhão familiar, outras igrejas no mundo todo, amado, eu estou falando de igreja universal, não de Macedo, tá? Universal que eu digo, a igreja global, a igreja do Brasil,
Todos nós fizemos parte desta igreja, deste corpo, desta família. E um dia, quando Jesus vir nas nuvens, Ele vai buscar quem? A igreja, que somos eu e você. Ele não veio buscar somente eu, Ele veio buscar a igreja. E eu faço parte, você faz parte desta igreja que tem autoridade. A Bíblia diz que nós vamos pisar sobre quem? Vamos tomar veneno e vamos morrer? Não. Tem alguém que está me entendendo aqui. Jesus nos chamou para ter poder e autoridade, amado, no nome dEle. Então você não é qualquer coisa, não. Ele tem um plano comigo e com você. Esta igreja não pode parar. O que a gente canta? Que esta igreja não pode parar, né? Ela tem que crescer. Amado, você foi chamado para dentro de um reino que está em expansão. Ele está crescendo. Amado, a gente não pode parar a igreja. Você está me entendendo? Porque a igreja não foi um homem que comprou, foi Jesus. Foi Jesus que formou essa igreja. E por mais que o diabo tenta calar a igreja, ele não vai conseguir. Porque nós somos o povo escolhido dele, separados por ele. E nós somos a sua igreja. E ele pagou com o seu sangue. Você está entendendo o que eu estou falando? Gente, você não é qualquer coisa, você é a igreja, você é o corpo, você faz parte de algo do céu, algo que é do reino. Não estou falando de partido político, não estou falando de Brasil, Rio Grande do Sul, não, eu estou falando do reino dos céus. Há um rei que mora aqui dentro. Sabe que eu falo com vocês aqui, eu imagino que ele está sentado aí no banco, Jesus. Gente, eu fico emocionado, porque são verdades que a gente fala, e a gente às vezes deixa isso, a gente vive a nossa vidinha do dia a dia, e a gente esquece quem nós somos, quem você é. E sabe o que o diabo quer? O diabo quer mexer na tua identidade, para você esquecer, para você não acreditar que você é um filho, que você é uma filha. Ele luta constantemente. O que ele tentou Jesus no deserto? Primeira coisa que ele quis tentar Jesus foi: se você é o Filho de Deus. Amado, eu quero dizer para você hoje, quando eu e você estamos em Cristo, não pode ter dúvida. Não pode. Porque há um sangue que foi derramado, amado. Há um preço que foi pago. É profundo o que eu estou falando. A Bíblia diz que os anjos gostariam de entender, gostariam de compreender, mas Deus não deixou. Deus deu à igreja, Deus a você e a mim. Uau, isso é muita coisa. Você está vendo o valor que você tem? Meu Deus, não é, Dair? É tremendo, não é, Teixeira? O valor que você tem. O sangue que foi derramado não foi um sangue qualquer, foi um sangue real. Uau. Sabe o que Paulo, olha o que Paulo compara Jesus Cristo à igreja. Eu falo muito nos casamentos sobre isso. Gálatas 5:25 fala assim: maridos, amem as suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja, entregou-se a si mesmo por ela. Olha que Paulo, a verdade que Paulo traz aos maridos: amem as suas mulheres como Cristo amou a igreja e se sacrificou por ela, entregou-se por ela. Amado, o amor que Jesus tem por você e por mim, por a igreja dele, amado. E eu não estou falando aqui de amor carnal, eu estou falando de um amor profundo, um amor puro. Uau! Um amor que não tem limite, um amor que resgata, um amor que te faz filho. Amado, se a gente começar a entender a profundidade que Jesus Cristo é, nós teríamos uma cidade transformada.
Às vezes a gente fica, né? A gente vive a nossa vida no modo... me fugiu a palavra. No automático. A gente vem na igreja automático. Olha o que eles estavam cantando hoje, amado. Eu estava ali no banco, eu estava chorando. Porque eu estava cantando, e cada frase que eles cantavam aqui, eu pensava, meu Deus, a profundidade dessas frases. Olha o que Jesus fez por mim. E a gente vai no automático. O louvor não foi muito bem, mas o louvor é para ti ou é para Deus? A pregação não foi muito bom, mas a pregação é para ti ou nós estamos fazendo um culto para Deus? Sabe, amado, eu quero te levar a uma vida não no automático. Hoje, o meu coração queima para ver você queimar por Ele. Sabe, quando você não vive o teu cristianismo, essa é a palavra, o teu cristianismo no automático, onde você esquece o sacrifício que Jesus fez e o que Ele conquistou por ti na cruz. Isso é tremendo, amado. Lembra-se que eu falei, Hebreus fala que os anjos gostariam de entender. Isso é muito profundo. A Bíblia diz que Ele nos concedeu na cruz uma nova vida. Abre em 2 Coríntios 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Isso é tremendo, amado. Olha o que Ele dá para ti, amado. Ele te dá uma nova vida, um novo nascimento, uma nova identidade. Agora você é filho, você é filha. Você está livre. Você está livre. Você não tem mais o peso do pecado. Você está livre. Há uma nova esperança. Há uma nova vida para você, amado. E Jesus Cristo nos deu na cruz do Calvário uma nova vida. E entendem isso, todos que vivem nele. Por isso que a Bíblia diz, se alguém está em Cristo, se você está nele, amado, se tua fé está nele, se você se entregou para ele, amado, você vai viver coisas novas. Chega de viver coisas velhas, amado, você não vai sentir mais prazer pelas coisas velhas, porque a Bíblia diz que isso já passou. O teu prazer está em Cristo, e você vive a tua vida com foco nele. Amado, você não tem ideia do que isso muda. Você começa a viver uma vida nova, você começa a viver um propósito novo. Isso é tremendo, isso tudo Ele conquistou na cruz, e Ele nos deu também a vitória sobre a morte. A gente cantou antes, né? Que Ele nos deu vida. Amado, você não vai mais morrer espiritualmente. Você que acredita em Jesus, você que crê, você que está em Cristo, mesmo que o teu corpo físico vai morrer, porque isso é uma herança, mas a tua vida espiritual, o teu espírito não morre mais. Você tem uma esperança. Você tem uma esperança. Eu tenho uma esperança, amado. A morte não segurou Jesus. Jesus morreu, o corpo físico morreu, mas não segurou. E a Bíblia diz, assim como Ele morreu e ressuscitou, assim nós também, quando morremos para o mundo, nós ressuscitamos para Ele. Paulo fala isso em Romanos de uma forma tão forte. Ele compara o batismo nas águas como o morrer para o mundo e ressuscitar para Ele. Amado, por isso que eu digo, o batismo não é tomar um banho, o batismo é um compromisso com Ele. Você ganha uma nova identidade. Isso é tremendo, amado, quando a gente começa a compreender a profundidade. Amado, o que tem morrido dentro de você? Talvez tenha morrido teus sonhos,
Talvez tenha morrido tua alegria. Talvez tenha morrido alguma coisa que você tanto faz esforço. Talvez teu casamento, os teus filhos. Há tantas coisas que morrem em nós, né? Mas eu quero dizer para você, Jesus Cristo tem o poder de ressuscitar. Isso é tremendo, amado. Que não tenha morte, que não segure Ele. Você é especial para Ele. Deus tem sonhos, projetos com a tua vida. Isso é tremendo. E eu quero dizer para você, Ele morreu para nos dar uma vida em abundância. Abre em João 10, versículo 10 ao 11. João 10, versículo 10 ao 11. O ladrão, aqui Jesus está falando do diabo, tá? Ele vem apenas para roubar. Ele vem o quê? Para matar. E ele vem para destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, plenamente. Uau! Eu sou um bom pastor. E o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Que tremendo isso, amado. Vida em abundância. Isaías, a gente leu que Ele morreu para nos libertar. Ele morreu para nos curar. Ele morreu para vivermos em alegria. Ele morreu para termos uma mente renovada. Ele morreu para termos uma família restaurada. Amado, vida é abundante. Anderson, mas eu não vejo essa vida abundante, eu não consigo viver isso. Será que o problema é Ele? Será que Ele está distante de você? Nós acabamos de ver que não existe mais distância. Talvez nós começamos a criar distância. Talvez essas verdades que eu falei do que é a morte e a ressurreição, talvez não faz sentido na tua vida. Talvez está confuso. E eu quero dizer para você, a Páscoa não é só para lembrarmos do que Jesus fez, mas a Páscoa, a ressurreição, a morte e a ressurreição, é para vivermos todo dia em cima dessas verdades. Todo dia, amado, eu e você temos que viver sobre essas verdades. Você tem que viver sobre as verdades que a Bíblia diz, que a palavra diz, o que Ele fez na cruz. Não viva segundo o teu pensamento, o que o mundo diz, o que a internet diz, o que o teu vizinho diz, o que o teu familiar... Não, vive sobre aquilo que a palavra diz que você é, o que Ele conquistou para você na cruz. São verdades que eu falei hoje para você. Isso tem que incomodar o teu coração, amado. São verdades que Ele pagou o preço. Ele deu de graça. O que nós chamamos de graça é isso. Eu e você não fizemos nenhum esforço para isso acontecer. Nós só recebemos. Uau! Isso é tremendo, amado, quando você começa a pensar na profundidade. Você não vai mais querer viver uma vida de cristianismo no automático. Você vai viver uma vida realmente entregue, rendida ao Senhor. Essas verdades vão começar a fazer parte da tua vida. Ele nos deu autoridade sobre os demônios.
nos dê autoridade sobre tudo aquilo que o diabo quis roubar de nós. Amado, Ele deu autoridade a você, a mim, mas isso custou um preço, a sua vida. Mas hoje nós precisamos desfrutar disso, amado, senão essa morte vai ser em vão. Para que Jesus morreu se a gente não toma posse, não vivemos essas verdades? Que sentido tem Jesus ter ido à cruz? Não, amado, Ele está chamando um povo para viver essas verdades, para viver o impossível, para viver o sobrenatural. Meu Deus do céu, é para isso que Ele está nos chamando, amado, para sermos igreja na tua casa, uma igreja no teu trabalho, uma igreja na faculdade, uma igreja no colégio. Você é igreja, uma igreja ambulante, né? Essas verdades você tem que levar onde você vai, você tem que viver essas verdades no teu dia a dia, senão essa morte é em vão. Meu Deus. Acho que é o momento de você nós ficar em pé, né? Fique em pé, amado. Fecha teus olhos. Eu falei tantas verdades aqui que Jesus conquistou na cruz. Talvez hoje você não está vendo o teu casamento mudar, talvez você hoje não está vendo a tua vida mudar, mas a Bíblia diz que Ele nos deu nova vida. Você precisa viver coisas novas em Cristo. Talvez você não consegue enxergar, talvez você está distante, mas eu quero dizer para você, hoje Ele está tão perto, é tão perto, não há mais distância, não há mentiras. Se o diabo está colocando mentiras na tua cabeça, amado, está repreendido em nome de Jesus, não há dúvida. A Bíblia diz que Ele tira todo medo, tudo aquilo que nos faz duvidar, tudo aquilo que não é verdade, Ele lança fora. E eu quero dizer hoje sobre a tua vida, Jesus vai lançar fora as inverdades, as mentiras que estão na tua mente. Há uma nova vida, uma vida em abundância. Jesus disse: eu dou vida abundante, amado. Que vida você está vivendo? Meu Deus, Jesus, obrigado.